da experiência na obediência. O amor muitas vezes vem porque você também ama aquilo que você vai conhecendo mais. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu o amo. E quando eu não tenho tanto para oferecer a Deus, quando eu não tenho experiência ainda, quando não o conheço completamente, mas eu sou desafiado a obedecê-lo. E Deus entende isso. E ele aceita. Que mesmo contra as suas emoções, mesmo contra as suas razões, suas experiências e a sua visão do mundo, mesmo contra isso tudo, Deus espera que você obedeça. Porque nós vivemos muitas realidades, algumas difíceis. Às vezes estamos sozinhos, às vezes temos dificuldade de vencer nos relacionamentos, seja familiar, emocionais, profissionais. Às vezes nós temos tanta dificuldade na vida e a gente quase não consegue olhar para a obediência, porque a gente vive tanta dificuldade que elas fecham os nossos olhos para o que Deus diz sobre obediência. Mas eu chamo os irmãos hoje para obedecermos. Primeiro ponto muito importante aqui, irmãos. Obedecer é saber ouvir Deus. Obedecer é compreender o que ele está dizendo. Tá certo? É ouvir. Não é possível obedecer se a gente não escuta Deus. Se a gente não lê a sua palavra, entendendo o que a palavra está dizendo. E obedecer é compreender isso. Eu sei o que Deus está me pedindo. Eu tenho essa consciência. E obediência significa, em segundo lugar, tomar uma decisão. Eu vou fazer o que Deus pede que eu faça. Tá certo? Então, isso é muito importante. E isso, né, eu compreendo, eu escutei Deus, eu compreendo Ele, o que Ele está me dizendo. Eu posso até não aceitar tanto, posso achar que é difícil, posso achar que não é para agora, mas não importa nenhuma barreira, apenas decida a obediência. E quando Deus fala de obediência, você não pode permitir que as emoções atrapalhem, que a sua experiência atrapalhe, ou que qualquer outra coisa atrapalhe você de obedecer. Não pense nos riscos de obedecer a Deus, porque haverão riscos, mas simplesmente tome uma decisão de obedecer. E o que significa para Deus quando você obedece? Significa que você confia nele. É a mensagem que você está dando para Deus quando você obedece, é que você confia nele. E confiança, irmãos, tem 3 palavras nela. A primeira palavra é dependência. Lembrando, a minha obediência manda um recado para Deus. Quando eu obedeço, eu estou dizendo para Deus que eu confio nele. E quando Deus percebe que nós confiamos nele, ele está vendo em nós que somos dependentes, que nos colocamos na dependência dele. Em segundo lugar, que somos humildes, não é? Que somos humildes. E em terceiro lugar, vem aquela palavra que a gente usa tanto, que é a palavra fé. Então, quando Deus percebe que confiamos nele, ele enxerga para nós, como ele enxergou aqui no texto lido pelo irmão Serjão, ele agrada-se disso porque ele enxergou em Moisés essas 3 coisas: dependência, humildade e fé. E a fé é um trabalho constante, de fé em fé. Cada dia ela vai crescendo e aumentando. Né? Só para fechar essa primeira ideia, obedecer, ouvindo, compreendendo e decidindo, mostra para Deus que confiamos nele. E ele passa a enxergar em nós dependência, humildade e fé. E temos muitos exemplos bíblicos, irmãos. Naamã, aquela história daquele homem importante de um exército que foi desafiado a mergulhar, não é? 7 vezes no rio e ele lutou contra muitas barreiras para ele obedecer
a Deus. E quando ele venceu todas as barreiras, a posição dele, o que as pessoas iam dizer, ele tão importante, tá certo? Contra a sua crença, contra tudo, ele tomou uma decisão e foi lá e mergulhou e obedeceu a 7 vezes, e ele ficou curado da sua lepra. Abraão foi outro grande exemplo que no meio de... Abraão não tinha vizinhos obedientes a Deus. Abraão não tinha muitos parentes obedientes a Deus. Abraão não tinha colegas de trabalho obedientes a Deus. Abraão não tinha amigos da faculdade obedientes a Deus. Abraão não tinha quase ninguém obediente a Deus ao seu lado. Mas ele decidiu obedecer a Deus mesmo que fosse sozinho. Como muitas vezes nós estamos em cidades, locais, que a gente não tem muitos irmãos por perto. E assim como o exemplo de Abraão, nós precisamos manter a fé. O centurião, né? Aquele centurião que chegou para Jesus e disse para Jesus, Jesus, eu preciso que você venha curar minha filha, tá certo? E Jesus disse, eu irei lá. Eu disse, não, se o Senhor deu uma ordem, eu já acredito. Olha a fé que aquele homem tinha, a obediência dele. Mas eu quero usar um simples exemplo hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 5. É um exemplo pequeno, simples de obediência, mas que retrata tudo isso que nós falamos até agora. Lucas, capítulo 5. Abra aí comigo, irmãos. Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertar Jesus, né, a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, né? Aqui diz, ele estava junto ao lado de Genezaré. Versículo 2. E Jesus viu 2 barcos junto ali na praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as redes. Era uma grande noite de pesca. Eles passaram a noite toda na tentativa de pesca, e o texto lá embaixo diz que eles não pescaram quase nada. Por isso estavam aqui lavando as redes. Tá certo? Lava-se as redes depois das tentativas de pesca. Versículo 3. Então Jesus, entrando em um dos barcos, o que era de Simão Pedro, pediu que afastasse o barco um pouquinho da praia. Então Jesus se assentou e ensinava do barco toda aquela multidão. Lembrando que Jesus estava sendo apertado pela multidão, entrou num barquinho e pediu para Pedro afastar o barquinho um pouco para ele poder falar tranquilo, para que toda a multidão ouvisse. E quando ele acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, Simão, vamos voltar para o mar e lançar as redes para pescar. Versículo 5. Mas Simão disse para Jesus, mestre, olha, nós trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada. Ele era pescador. Mas olha toda a experiência que Pedro tinha. Primeiro que ele já era pescador. Ele sabia quando o mar não estava para peixe. Ele sabia de uma noite de pescaria fracassada. Era sua experiência, eram suas emoções. Que emoção, que ânimo, que alegria ele tinha para voltar para o mar, depois de ter lavado as redes. Suas emoções eram baixas, sua experiência era decisiva, porque ele sabia que quando não pescava não tinha jeito mesmo. Ele estava totalmente envolvido, né? Já indo para casa, depois do sermão de Jesus. Mas olha o que Pedro disse aqui. Se não combina com o que nós falamos de ouvir, compreender e tomar uma decisão. No finalzinho do versículo 5. Olha o que Pedro diz. Mas, vou ler de novo, todo o versículo 5 fica mais fácil. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos de peixe, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse finalzinho representa que
a obediência, a decisão de Pedro prevaleceu. Pedro aqui ouviu o que Jesus disse, aliás, já tinha ouvido Jesus pregando para a multidão, e Jesus pediu que ele voltasse, que ele fizesse algo contra suas emoções, contra sua experiência de pescador, contra o que ele estava vendo, mas ele simplesmente decidiu fazer o que Jesus pediu que fizesse. Ele podia somente acreditar que Jesus, ele não tinha ideia do que Jesus estava prestes a fazer. Pedro não tinha a menor ideia da quantidade de peixes. Ele talvez nem pensou que Jesus, porventura, faria um peixe entrar na sua rede. Ele poderia ter pensado qualquer coisa, mas Pedro não se preocupou com o futuro. A decisão era imediata, era naquele momento. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sobre o que você está dizendo, Jesus, para eu fazer, então eu vou obedecer. Foi a decisão que Pedro tomou. E isso representou confiança em Cristo. Não importava as dúvidas que ele tinha, nem as emoções, nem a visão, nada. Mas ele confiou. Ele foi dependente, ele foi humilde. E aqui começa a brotar a fé na vida de Pedro. E a consequência do texto depois mostra, né, que eles tiveram uma pesca tão maravilhosa que precisavam chamar outros barcos porque eles nem conseguiam levantar as redes e os barcos estavam quase afundando de tanto peixe. Essa foi a consequência. E isso, irmãos, é um grande exemplo de obediência. Aqui, irmãos, foi obediência direta a Cristo para que Cristo fizesse um milagre. E ele sofreu as consequências boas desta obediência a Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que temos tantas dificuldades e tantas coisas nos impedem de obedecer a Deus. E nós achamos que a obediência a Deus é ler a sua palavra, é estarmos na igreja, é ofertarmos, ajudarmos com missões, é nós estarmos agradecendo a Deus pelas refeições, gastarmos um tempo orando, seja de manhã numa devocional, à noite, antes de dormir. Tudo isso nós achamos que é obediência, não é? Isso tudo, irmãos, é um relacionamento que você tem com Deus diariamente. Obediência, de fato, é quando nós seguimos, é quando nós praticamos aquilo que a palavra nos diz, para sermos. A obediência não está no que nós fazemos. A obediência está em sermos, em quem nós somos. Não é o que fazemos ou o que temos, mas sim quem nós somos. A obediência do cristão, ela tem muito mais a ver com você ser na sua essência do que propriamente o que você faz. Muitas vezes, irmãos, eu fazia o que Deus pedia, mas aquilo não era eu. Eu fazia porque eu tinha algum interesse por trás. Eu fazia porque todo mundo estava fazendo. Eu fazia porque eu não queria ser diferente de ninguém. Até que o Senhor foi me ensinando que obediência está no ser. Foi assim que Jesus nos ensinou no primeiro grande sermão dele. Felizes os que são mansos. Olha o verbo que ele usou. Felizes os que são misericordiosos. Felizes os que são limpos de coração. Estou citando aqui Mateus capítulo 5, ali no Sermão do Monte. Felizes os que são misericordiosos. Felizes os que são pacificadores. Ali, irmãos, ele está dizendo que a felicidade está em quem nós somos. Está no ser. Isso é obediência. E traz consequência. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão vistos como filhos de Deus. Os limpos de coração vão ver Deus agindo. Os misericordiosos, quando precisar, Deus será misericordioso com ele. Aqueles que têm fome e sede de justiça, o Senhor os dará fartura de justiça.
Olha como tudo isso é rico quando falamos de obediência. E para fechar essa ideia, irmãos, eu vou dar um exemplo muito prático. Tá bom, Sérgio. Então, o que que devemos obedecer? Quais são os ensinamentos do Senhor? O que devemos ser? E é a experiência que eu tenho vivido. Há muitos textos para isso, tá certo? A palavra obediência, ela aparece muito na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, porque os irmãos de Roma, da grande metrópole, da cidade poderosa, que futuramente estaria perseguindo e quase destruindo os cristãos, aqueles irmãos enfrentavam tantas dificuldades, num mundo muito parecido com o que é o nosso mundo hoje, em que os irmãos se sentiam injustiçados, solitários, precisavam sobreviver, manter a fé no meio de uma geração tão perversa, tão corrupta, com tanta imoralidade. Mas a carta de Paulo sempre está incentivando: obedeça, obedeça, obedeça. Mas o texto que eu quero abrir para vocês está no capítulo 12 de Romanos. Irmãos, quando nós lemos textos como esse, nós somos desafiados por tudo aquilo que tenta nos impedir. As emoções, algumas dificuldades com a família, com o trabalho, com qualquer coisa que, onde quer que você esteja no mundo, você será desafiado. Mas Romanos, capítulo 12, ele fala de uma obediência que agrada a Deus e que vai trazer consequências tão incríveis para as nossas vidas. Olha o que o texto começa dizendo. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que coisa incrível. Vivo, porque ele nos quer com esta vida aí. Vivo, ativo. Santo, porque ele nos separa do mundo, através do seu ensinamento. E ele termina com a palavra agradável a Deus, e ele diz que esse é o nosso culto racional, é o culto que fazemos a Deus conscientemente. O que eu falei no início, obediência consciente. E ele diz que não se conforme com este século, mas se transforme pela renovação da sua mente. E o que vai acontecer com essa renovação de você não se conformar com o mundo, como Abraão não se conformou com o mundo dele? Sozinho, ele decidiu obedecer a Deus. Não importava as consequências. Aqui diz que você vai experimentar a boa, agradável e depois perfeita vontade de Deus. Isso é a consequência de obedecermos. No começo, é bom, mas depois que você vai experimentando as consequências da obediência, você começa a ver que aquilo começa a ser agradável, começa a fazer parte da sua vida. E quando você vai amadurecendo, você vê que ela foi perfeita, a vontade de Deus. E o texto aqui de Romanos, ele traz muitas coisas importantes. E somente para que a gente tenha um parâmetro de obediência, porque muitas vezes achamos que obediência, irmãos, é ir ao domingo para a igreja, tomar a ceia, é ofertar, é fazer, fazer, fazer. Mas aqui, nesse texto, como outros textos, ele traz a verdade que Jesus trouxe para nós. Tá certo? A obediência no ser é você agradar a Deus com o seu jeito de ser. Naturalmente, você vai estar fazendo aquilo que está agradando a Deus. E aqui, a partir do versículo 9, ele traz uma série de ensinamentos para que nós obedeçamos, ou seja, para que a gente viva. Já transferindo a palavra obediência para a palavra vivência. Obedecer é viver como seguidor de Jesus. E como vive o seguidor de Jesus? Desse jeito. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e se apegando ao bem, amando-se uns aos outros cordialmente com um amor fraterno, de família, preferindo até uns aos outros, não você mesmo. No zelo, no cuidado, não seja economista, né? Não diminua, mas zele mesmo, sabe? Seja fervoroso de espírito, sirva ao Senhor.
Se alegre na esperança, seja paciente na tribulação, na oração seja perseverante, compartilhe a necessidade dos seus irmãos, pratique a hospitalidade, abençoe aquelas pessoas que te perseguem, abençoe essas pessoas e não amaldiçoe elas. Alegre-se com aquelas pessoas que se alegram, mas preste atenção para você chorar com aqueles que também choram. Tenha o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de você ser orgulhoso, achando que é alguma coisa, esteja mais perto daquele que é humilde. Não se ache inteligente ou sábio aos seus próprios olhos. Não se vingue, não torne a ninguém o mal que ele te fez, mas se esforce por fazer o bem para todos. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Não se vingue a você mesmo, amados, mas deixe a ira passar bem longe de você. Porque está escrito que a vingança pertence ao Senhor. Não pense que ele vai ficar quieto. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, repetindo as mesmas palavras do Senhor Jesus. E fazendo assim, você vai colocar brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Vai arder nele o bem que você fez a ele e ele te desejando tanto mal. Não te deixes vencer o mal. E o maior mal da humanidade, irmãos, é a desobediência. Mas ele disse, mas vença o mal com o bem. Só a obediência se encaixa em todos esses textos. E eu quero dizer para os irmãos que obedecer a Deus por amor, por gratidão, mas fazer com que isso faça parte da nossa vida. É o que eu sou. É como eu atendo meus clientes na minha loja, é como eu atendo meu filho. A obediência a Deus está em cada detalhe, mas principalmente nos relacionamentos que nós temos uns com os outros. Obedeça a Deus prestando atenção nas pessoas, nos relacionamentos. Essa é o princípio da obediência. E eu finalizo isso, irmãos, citando Mateus capítulo 7. Se nós praticarmos esta obediência às palavras de Cristo, seremos comparados a pessoas que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu. E essa é a maior de todas as consequências de quem obedece. É estar firme, não cair nas dificuldades da vida de hoje e as que podem vir amanhã. E é claro, aquele que se agrada do Senhor terá os desejos do seu coração satisfeito. Salmo 35, versículo 4 e 5. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a entendermos, a ouvi-lo e nos dá mais oportunidade para obedecê-lo. Obedecer, ou seja, vivenciar o que o Senhor Jesus ensina é a melhor e principal forma de adoração. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade.